Viva Afonso Borges, brasileiro, jornalista, escritor, gestor cultural e um recordista de entrevistas a escritores, a intelectuais, um projeto que se chama Sempre um Papo, 30 anos a ouvir pessoas que pensam, que escrevem, que tocam música, que nos enchem o coração. Esteve até há bem pouco tempo em Portugal, no Festival Fólio, em Óbidos. De resto, tínhamos combinado encontrar-nos depois, não foi possível. Como é que sentiu Portugal, Afonso? Em primeiro lugar, Lula. Em Lula. segundo, o seguinte, claro. Segundo, é o seguinte, eu vou já ao Óbidos desde a segunda edição. A primeira foi curada pelo Zé Eduardo Galuza. Em seguida, eu conheci o José Pinho por uma série de circunstâncias até, se a gente tiver tempo eu conto, muito divertidas. Eu fiz o festival literário de uma cidade aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no sul de Minas, que se chama Araxá, Araxá, Festival Literário de Araxá, e convidei o José Pinho. Então eu vou aí a Óbidos já há um bom tempo fazendo pequenos eventos do projeto Sempre um Papo e conversando, fazendo esse intercâmbio entre escritores brasileiros, africanos e portugueses, porque, não sei se você sabe, mas aqui no Brasil eu fui um dos primeiros, talvez o primeiro, a trazer os escritores portugueses ao Brasil. Walter Hugo, Ondjak, próprio Mia Couto, Agualusa, Gonçalo e tantos outros já vieram aqui tendo como primeiro convidado o Saramago. O José veio praticamente o quê? Umas 5 ou 6 vezes ao longo dos anos, fazendo eventos, cada um reunindo 2.000, 3.000 pessoas aqui nos auditórios e nos teatros. Então, E como é que longa isso essa minha... funcionou? Foi preciso traduzir de alguma maneira entre brasileiros, portugueses, africanos, moçambicanos, angolanos? Ou afinal, quando ligou essas peças, quando trouxe um Saramago, ou quando veio buscar escritores de nova geração como Walter Ugumem, foi natural? Funcionou? Reapaixonamos-nos todos outra vez uns pelos outros com essa língua portuguesa que afinal é a nossa língua? O José, você deve ter conhecido, ele fala um pouco mais fechado. A gente falar fechado é falar um pouquinho assim para dentro. Não é que seja a expressão e a forma dele, não. Sempre falava um pouco fechado, era um pouquinho mais difícil de entendê-lo. Mas nada que impeça de toda forma o entendimento. E nos autores mais novos, digamos assim, existia hoje uma certa adaptação da língua. Por exemplo, Ondjak e Agalusa falam totalmente de forma compreensiva para nós. Já o Mia e o Gonçalo são um pouco mais fechados, né, na pronúncia. Mas o entendimento por nossa parte, eu creio que é maior do que o entendimento da sua parte. Não sei o que você acha. Já vamos ver, já vamos falar dos escritores, já vamos falar dos intelectuais. Eu quero saber coisas sobre esse projeto chamado Sempre um Papo, que há 30 anos está a ouvir exatamente essas personalidades, gente da comunicação, intelectuais, mas a nossa conversa começou com essa declaração. Lula. Nós estamos a gravar mais ou menos a uma semana e meia das eleições. Este nosso episódio vai para o ar 4 dias antes do segundo turno das eleições. Lula-Bolsonaro. Como é que está o sentimento? Como é que está o seu sentimento? Como é que houve o Brasil? Bem, no presente momento, né, vamos falar que nós estamos aí há 10 dias da eleição, bastante apreensivos com a margem reduzida de diferença entre os dois, mas confiantes que essa fase terrível que o Brasil está passando vai ser vencida no dia 30 com a eleição do Lula. Bolsonaro e sua gangue, né, trouxeram para o Brasil tudo de pior em todos os campos e todas as áreas de conhecimento, saúde, educação,
transportes, e eu nem vou falar da ecologia, porque vocês sabem muito bem qual é a política dele, né? É a política da destruição. E então Agora, porquê que um homem como Bolsonaro não só ganhou as eleições, como depois consegue ainda assim recolher uma parte substancial da população? Se me diz que está ela por ela, está muito próximo, no fundo o Brasil está dividido a meio. O que é que está a acontecer ao Brasil? Jorge, essa é uma grande pergunta, e é uma pergunta que nós teremos que nos fazer durante muito tempo daqui para frente. Eu estava aí conversando com o Mia Couto, né? Nós tivemos exatamente essa pergunta que ele me fez em Óbidos. E ele recordou do tempo que no momento da Revolução, quando ele teve que conversar com as pessoas que antes estavam ali matando todos os seus amigos. Tá? Eu acho que o Brasil sofre de um mal mundial. O mundo está doente do ponto de vista da solidariedade. O mundo está doente do ponto de vista da compaixão. O mundo está doente do ponto de vista da ética. Jorge, há quanto tempo você não ouve falar a palavra ética? Aqui no Brasil ela Desapareceu, não é? sumiu, Ela desapareceu. desapareceu dos jornais, desapareceu da televisão, desapareceu da rádio, mas aí podíamos ter ou uma interpretação positiva, que é não falamos de ética porque estamos mais éticos, ou não falamos de ética por vergonha das vergonhas que se estão a passar. Pois é, outra boa pergunta que você fez. Eu acho que não nos falamos de ética porque temos vergonha. No fundo, as pessoas são educadas. No fundo, as pessoas têm pelo menos a consciência do que é certo e errado. E nessa balança do certo e errado, o meio da balança é ética. A ética está aqui. Ela controla todos os movimentos da humanidade. E, infelizmente, como a palavra ética vem sendo esquecida, tanta coisa vem acontecendo pelo mundo afora. Se a gente fizer um balanço geral, né? Não preciso falar da Hungria, não preciso falar da Itália, não preciso falar da própria guerra, essa guerra terrível, né? Essa guerra desumana, né? Que vem acontecendo na Ucrânia, mas que também, se você for olhar a história daqueles países ali, é correspondente, é só uma sequência, né? Então, assim, essa é uma pergunta, voltando à sua pergunta inicial, o Brasil e o mundo está doente de ausência de solidariedade, essa é a minha opinião. E como é que curamos? Há uma caixinha aí de remédios para tentar fixar essas fissuras? O que é que podemos Essa fazer? caixinha chama democracia. Essa caixinha, Portugal vem lidando muito bem com ela. Nós temos bons exemplos de países democráticos, Jorge. Nós temos ótimos exemplos pelo mundo afora. Mesmo os países que sofreram muito para chegar lá e que ainda estão sofrendo, né? Veja o caso de Moçambique agora, veja casos de países com democracia recente. Ou mais, vamos além, veja o caso do país mais antigo da democracia do mundo, que é os Estados Unidos, que vive essa confusão, essa troca de valores, né? Vive esse momento Trump, né? Mas o único jeito é esse, não tem outro. Não inventaram um sistema mais justo do que a democracia, mesmo nós sabemos que mesmo sabendo que é tão injusta. Já agora, Afonso, olhando para um fenómeno como o Trump, Trump é um sintoma dessa doença ou, pelo contrário, é um líder de uma nova maneira de interpretar o mundo que é polarizada, que é populista e que roça em determinados momentos a não democracia? Você falou bem, a palavra populista é bem utilizada, mesmo né, quando nós estamos falando da democracia. Só que para falar do Trump, a gente tem que lembrar do país dele. Não dá para generalizar uma mentalidade Trump pelo mundo, na minha opinião. Por quê? Porque lá a democracia deles é bipartícipe, dois partidos é muito ruim para a democracia. E eles estão vivendo isso lá agora. Lá a Constituição deles, por mais que eles cantem de galo, digamos assim, que tem muitos anos, não sei quantos anos, peraí. Eles não mexem na Constituição deles há quantos anos?
É necessário mexer. O mundo mudou. Tudo mudou. Então, eles estão sofrendo uma depreciação de valores básicos, frutos da própria sociedade estranha. A sociedade é injusta, com distribuição de renda muito difícil, que, enfim, estão vivendo colhendo seus próprios frutos da sua história antidemocrática, como é a dos Estados Unidos, né? Não preciso dizer da influência externa dos Estados Unidos com relação à ingerência em outros países. Então, falar de Trump, a gente tem que falar da vida americana, que não é fácil. Nós somos ambos homens de comunicação, todos vimos o debate, o último debate entre Bolsonaro e Lula, em pé, passeando em frente às câmaras, mas depois uma linguagem muito agressiva, muito agreste, muito polarizada. Como é que viu esse debate e como é que acha que esse debate foi recebido pela sociedade brasileira? Olha, quem vê Bolsonaro falar e tem um pingo de bom senso, sabe que ele só fala mentira. Começa daí, né? Agora, aquela frase antiga de a mentira 1000 vezes repetida se torna verdade, é o que está acontecendo no Brasil. Existe hoje uma distorção tremenda sobre o equilíbrio da verdade. O que é verdade hoje? Verdade é essa verdade. Outra coisa importante, Jorge, nós que somos homens de comunicação, né? Nós vivemos na era digital. Nós nunca vivemos na era digital antes. Nós estamos vivendo um verdadeiro aprendizado do que é viver na era digital. Nesse campo, quem tem máquina de fake news, digamos assim, máquinas de dizer mentiras repetidamente, de forma digital, robótica e por aí, consegue impor nesse campo a sua verdade. Agora, nós sabemos que o mundo real, aquele mundo que a pessoa vai no trabalho, volta, compra sua comida, almoça sozinho, é outro, entende? E nem sempre esse mundo digital tem essa influência no mundo real. Essa é E a minha nesse esperança. mundo digital, o que nós vemos é um exercício de manipulação deliberada da opinião pública, uma espécie de estímulo à carneirada, aos grupos, à turba de um lado e de outro, procurando repetir determinadas mentiras, determinadas fake news, coisas que não estão baseadas na ciência ou na verdade, tornando-as quase uma clique de um lado e do outro? Perfeito. Por exemplo, vamos falar desse movimento de fake news. A regulação para isso, se não é nova, ainda não existe. Por exemplo, nós vamos criminalizar alguém que convoca a comunidade inteira para destruir a sua casa, Jovens? Não vai acontecer. Claro que não. Mas qual que é o crime? Como se criminaliza isso? Aos modos antigos, né? Usando a Código Civil ou não? Estudando e criando um novo Código Civil no qual se criminaliza este tipo de crime. Entende? Nós estamos vivendo num mundo novo, no qual a justiça e o poder judiciário ainda não alcançou. O poder judiciário tem que ser tão rápido quanto eles hoje. Fez um crime, imediatamente tem um balanço lá que fala criminoso, cadeia. Cadeia física, não é cadeia virtual não, entendeu? Então, quer dizer, nós estamos no meio do turbilhão. Nós estamos no meio, no olho do furacão de uma transformação digital que invadiu a nossa casa. Uma coisa é aquela transformação digital que você vai no trabalho, ou olha, anda, e aquele troço está rolando lá, e você está vivendo a sua vida. Outra coisa é o que nós estamos vivendo agora. Quando Porque está no seu celular, está no seu telemóvel, está no seu tablet, está no seu computador, é o Twitter, é o Facebook, é os amigos. E o que é curioso nestas fake news, em particular, quando há estes fenómenos de polarização, é que parece que quase a história mais estúpida, mais mirabolante, mais radical organiza quase uma onda de pessoas que republica essa história e que comenta essa história, ao contrário, se calhar, de histórias mais verdadeiras, mas mais consensuais.
Nós estamos falando aí de duas coisas. Uma são as plataformas Uhum. e outra é essa replicação. O primeiro é o seguinte, vai ter que ter uma regulação mais séria com relação às plataformas. Você entra no Twitter e faz 170 mil perfis que ficam reproduzindo o que a pessoa falou. São Não pode. robôs. Robôs. Outra é o estudo de caso desse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento à luz da ética não pode acontecer, Jorge. Nós temos que viver e criar uma condição de humanidade na qual a pessoa não entre na internet e mostre uma foto de duas crianças, de uma criança tirando roupa no banheiro, como acontece, e acaba com a vida daquela menina. Como a gente tem milhares de casos por aí, namorados que filma a moça lá em situação de difícil e põe na internet, acaba com a vida da menina, entendeu? Nós temos que criar um campo no qual a ética invada essas redes, invada não só o ambiente, invada a legislação que regula aquele ambiente também. Mas isso não existe. Você sabe que o Facebook mora lá naquele outro país, que o Twitter ninguém sabe, que o Instagram. Quer dizer, não pode, tem que ter algum tipo de regulação jurídica na criação desses perfis falsos e na forma de abuso, na Hum. forma de violência. Não pode. Já agora, como é que Afonso, consegue ver fenómenos como a autocensura ou o cancelamento, que é um grupo de pessoas que acha que alguém não disse algo politicamente correto ou de acordo com aquilo que pensava e então lança sobre essa pessoa uma espécie de feitiço digital que é não falarás, vou-te calar, vou-te banir, vou fazer como os gregos, vou-te ostracizar. Pois é, né? Vamos transportar isso para o nosso campo pessoal, Jorge. Você imagina você numa sala de aula lá quando estiver estudando. De uma certa forma, sempre aconteceu um ambiente, uma situação que você recebeu um cancelamento, falou mal do amigo, o amigo vai lá e fala: olha, você falou mal de mim. Aí chega lá fora, planta a mão na sua orelha, entendeu? Quer dizer, esse fenômeno em escala reduzida sempre aconteceu na vida da gente. O que aconteceu, o problema é quando foi para uma escala na qual essa palavra ou palavras que você diz de forma equivocada ganham uma projeção mundial. E você sabe que isso acontece. Você fala uma palavra inadequada na rede, aquela palavra inadequada pode ter uma projeção mundial, sim. Vou além. Você fala uma palavra inadequada no estádio de futebol e se a televisão te pega na hora, você entre milhões, vai para cadeia. Tem crime, é racismo. Então, quer dizer, nós vivemos num outro mundo. Se as pessoas não aprenderem a lidar com este mundo, essa mecânica desse mundo digital, né, digital, presencial e ao tempo inteiro, e ao mesmo tempo o Estado não souber regulá-lo, não de forma de censura, não, de forma na qual aqueles instrumentos não criem coisas como robô, coisas como procedimentos antiéticos e de violência. É o que a E gente então, viu. e o que é que pode acontecer? Nós podemos tornar-nos agora menos expansivos e escondermos na nossa caixinha e tentarmos escapar do mundo digital? Isso não é também uma forma, enfim, contrária à nossa participação como cidadãos na vida comunitária? Afinal, o digital o que permitiu é que criasse uma nova forma de diálogo e, quiçá, as pessoas já pensavam o que nós vemos nas redes sociais, mas agora aparece-nos em casa. Ô Jorge, eu até entendo, mas eu conheço tanta gente feliz assim. Eu tenho amigos que não têm rede social nenhum, nem liga para o negócio e tá E não querem feliz saber. também. O telefone, nem celular o cara atende quando liga. Então, quer dizer, como eu disse, é um momento de doença. Toda doença, ela passa por suas fases que são necessárias para cura, né? Vamos lá falar de medicina, no caso. Nós estamos doentes. Esse mundo está doente, ele precisa de curas. Curas que vão, até isso que você falou, vamos nos recolher? Pode ser interessante. Ou vamos expandir esse assunto e criar campos de solidariedade, porque também a rede tem coisa positiva.
A rede cria campos, redes de solidariedade pelo mundo afora. A rede cria campos de denúncia de coisas graves, entendeu? Tem um lado dessa mundialização da informação que pode ser para o bem. Por que que a gente não vai para o bem? Aí nós estamos falando de ser humano. Aí o ser humano é isso, né? Vamos falar Lá, de. lá estamos o que é o ser humano bom e a parte má também. Permita-me, Afonso, uma questão muito mais pessoal. O que é que o move? O que é que o faz levantar todos os dias e dizer hoje eu vou fazer alguma coisa por este mundo, eu vou fazer alguma coisa pelo meu Brasil? Puxa, você não tem mais uma pergunta para fazer, não? Só essa? Olha, é uma coisa complicada. Eu nasci assim. Desde que me entendo por gente, trabalho e faço do meu trabalho uma, uma possibilidade das outras pessoas crescerem. Eu estou não há 36 anos fazendo o Sempre um Papo. Ele é entrada franca. Eu já reuni mais de 8.000 eventos. Ao mesmo tempo, tá tudo lá no YouTube. Se você entra no YouTube Sempre um Papo, tem 700 programas de 1 hora cada, com escritores brasileiros, portugueses, africanos e tantos outros. Eu nasci com defeito, amigo. Eu nasci para fazer, para transformar a minha vida nessa coisa comunitária, social, ética e solidária. E eu, Sempre um e aí papo. eu vou voltar ao normal. Sempre um papo vai à procura de quê? Quando diz, ok, eu vou agora ter esta pessoa aqui, há uma pergunta inicial para essa pessoa, para criar esse diálogo? Olha, primeiro lugar, divulgação do livro e do seu autor. Eu sou quase evangélico. Eu acho que só o livro salva. Eu acho que só através do livro a pessoa consegue adquirir os valores mais importantes da sociedade. Não que a gente não tenha muito bandido lido, muito culto, não. Mas é através do livro. É o livro que você encontra noções de compreensão, de amor, de ética, entendimento, solidariedade, principalmente convívio. As pessoas estão com muita dificuldade de conviver umas com as outras, sabe? Aí na Europa, então, com essa confusão dos movimentos migratórios provocados pela guerra, eu tenho visto tanta intolerância. Quer Portugal dizer que não não. estamos, não Nossa, estamos a ouvir, não estamos a ouvir os outros, não estamos a ter capacidade de ouvir o outro. exatamente. Então, se o Sempre um Papo tiver um norte, um primeiro é esse. O segundo é isso. O Sempre um Papo, a pessoa que fala, quando fala, as outras ouvem. E isso é básico na compreensão humana, entende? Eu já fiz eventos com Saramago, no qual ele falou 1 hora e meia seguida, e você não ouvia um suspiro na plateia de 3.000 pessoas. Se caísse essa caneta, como caiu aqui agora, era um estrondo dentro do auditório. E assim é com todos e todos os escritores que eu já fiz, sabe? A disciplina do ouvir antes de falar devia ser dada divulgada no mundo inteiro como base do diálogo e do entendimento. O mundo seria muito melhor se quando uma pessoa ouvisse, a outra falasse, a outra ouvisse. Então tem esses dois campos. Um é de divulgação do livro e do autor, que é meu objetivo. Uhum. Segundo, do esclarecimento, da transmissão de valores básicos para o bom convívio, solidariedade e ética. Por quê? Porque quando eu escolho um convidado, Jorge, eu tenho essa liberdade. Eu vou escolher o Jorge Corrêa para ir no Sempre um Papo, porque eu sei que ele tem alguma coisa boa a dizer. Eu não vou escolher outra pessoa, que eu não vou falar o nome dele aqui no início do programa que a gente falou. Ele não vai no Sempre um Papo. Não vai nunca. Não há chance, não há possibilidade dessa pessoa participar do meu projeto. Assim como nenhum dos seus asseclas ou de outros asseclas desse mundo ruim que ele representa. Portanto, faz de curador e consegue escolher entre aquilo que é quem consegue trazer uma imagem mais positiva, em que quem está a ver fique melhor no fim do diálogo, e ao mesmo tempo curador e dizer não, esta pessoa eu não quero ouvir, não merece ter o meu espaço. O meu espaço é o espaço do outro.
Porque eu te faço a seguinte pergunta. Se eu, bem, não vou falar o nome da pessoa, você vai tirar a sua. Você vai se levantar da sua cadeira e vai lá naquele auditório fisicamente para ouvir aquela pessoa? Não vai. Agora, se eu te convido para uma conversa, eu, você, Minha Couto e Agualusa, você vai. Claro. Entendeu? E entre outros, entre tantos. Amigo, tem tanta gente boa nesse mundo para falar. Por que que eu vou escolher o outro? Já vamos voltar aos escritores. Importante ouvir, é a minha sensação de que no mundo de hoje em dia parece que as pessoas se querem cada vez mais escutar a si próprias e atropelar o outro, como se o diálogo, em vez de for uma coisa eu falo e depois ouço e vice-versa, seja eu falo sobre ti, tento-te convencer, tento ganhar-te no diálogo, no debate, ao invés de enriquecer-me a mim e vice-versa. É, eu acho que é isso mesmo. Agora, nós sempre temos que acreditar que existem pessoas que querem nos ouvir. Existem pessoas, Jorge, que querem nos ler. Existem pessoas que querem pegar essa leitura e transformar em teatro, em cinema, em dança, em literatura, em outras artes. Existem boas pessoas no mundo. E hoje, com esse mundo em decadência, com essa fase que a humanidade está passando, tão egocêntrica, tão individualista, tão, tão de direita, digamos assim, né? Tão indo para um movimento tão retrógrado de valores, a gente tem que agarrar nas pessoas boas, agarrar em gente que tem o que dizer e mensagem positiva para dizer. Entende? Então, e porquê que esses maus, arrisco quase a dizer não éticos, estão a ser tão mais ouvidos? Porque gritam mais alto ou porque estão a captar o sentido mais visceral da sociedade e, portanto, estão a falar de uma coisa binária, simplificando algo que é muito complicado e usando os afetos de uma forma agressiva e não inclusiva? Ó, essa é uma possibilidade. Você já colocou a resposta na pergunta, mas eu tenho um amigo que diz o seguinte: toda vez que uma pessoa está morrendo, nos estertores, 2, 3 dias antes ela dá aquela levantada, chama a família, despede de todo mundo. Eu tô falando que minha avó fez isso comigo. Minha avó, querida vovó Teresa, chamou a família inteira, deu recado para todo mundo, disse para todo mundo, era uma italiana, vovó italiana, aquela coisa, né? Tomava conta do mundo inteiro, falou para todo mundo, deitou e morreu. Então, a minha esperança é que isto são estertores de uma era que está acabando. Está acabando em todos os sentidos. Nós estamos virando uma chave digital que afeta o cérebro, você começa a pensar diferente. Nós estamos virando uma chave humana. Veja bem, é muito simples. Se a gente não acolher esses refugiados, essas pessoas do mundo, esses pobres, a pobreza tem que acabar. A distribuição de renda tem que melhorar. Em terceiro lugar, aliás, voltando para até o primeiro, se a gente não parar de destruir o planeta, não vai ter planeta. Então nós temos chaves aí muito importantes para serem viradas, que eu acredito nisso. Nós estamos nos estertores de uma era. Tem outra chegando. Talvez a gente nem esteja aqui, mas está virando. Gosto desse otimismo. Falamos já de Saramago, mas na realidade conversou com pelo menos 4 prémios Nobel, dezenas de outras pessoas. Quem são os seus favoritos? É confessável quem é que foram esses grandes conversadores que lhe encheram a alma e porquê? Olha, eu vou dar uma resposta. Você conhece Minas Gerais? Você sabe do político de Minas Gerais? O político de Minas Gerais, para quem não sabe, é aquele político ponderado, meio termo. A história da política brasileira sempre foi guiada pelo bom senso e pelo equilíbrio do mineiro. Basta olhar a história. Então, assim, perguntaram para Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta maior, um dia, qual foi o melhor poema que ele escreveu na vida. A pessoa escreveu o poema durante 80 anos, 82 anos. Ele respondeu rapidamente, o último. Então, respondendo a sua pergunta, a pessoa mais recente que eu tive agora foi o Mia Couto aí. Então, Mia Couto.
E o Miyakoto, que é absolutamente extraordinário, e pelo contrário, até admito que não haja nomes, aquelas pessoas que vai conversar, que têm uma obra notável, que têm coisas para contar, mas que não estão viradas para falar, são mais de escrever e é preciso quase ir lá arrancar dentro do coração a sua verdade e fazer quase 1000 malabarismos para conseguir que essa pessoa brilhe tanto como se fosse num livro ou num poema. São raras, são muito raras, Jorge. O grande escritor tem a capacidade da fala, porque a fala é muito próxima do texto. Quem fala bem, escreve bem. Raras pessoas falam bem e escrevem mal. Então, se você conseguir reportar grandes escritores, eles falam bem. Pode olhar Vargas Llosa, Nélida Pinhon. Nélida é um deslumbre de escritora. E tantos outros que eu poderia citar aqui. Mas, respondendo a sua pergunta, aqui no Brasil a gente tem dois que são ícones, né, desse campo do silêncio, né, que é o Raduan Nassar, né, e o Vampiro de Curitiba, né? Bem, enfim, esqueci o nome agora, estou ficando velho. São pessoas que nunca deram entrevistas e que têm uma obra, Dalton Trevisan, e tem uma obra notável, notável. Mas como eu E disse, isso dá-lhe uma vontade de dizer: tenho que são estes dois últimos que eu tenho que convencer a falar no meu programa para completar a minha coleção de intelectuais. não, a minha vida sempre foi pautada nessa coisa do convite, na leveza. Se a pessoa não quer falar, não insisto, não telefono, não procuro. Eu sei que ela não quer falar. Por que o Afonso aqui vai ficar telefonando? Não, vamos falar, vamos falar. Outra coisa também importante, aí também já é o timing. Você sai da sua casa, vai para o auditório. Aí chega lá, a pessoa começa a gaguejar, fala mal, não consegue se expressar. Não dá. Difícil. Então, assim, eu convido quem tem capacidade de se expressar bem, quem eu sei que, mesmo não tendo, com a minha experiência de quase 40 anos nisso, eu sei tirar as informações boas dela. Isso já aconteceu. Debate a pessoa miúda, não sei o que, eu sei. Eu tenho essa habilidade de conversar e tirar uma informação consistente, uma, uma leveza no trato. Eu faço uma entrevista que não é ping-pong, minha entrevista é frescobol. Você sabe a diferença? Vai quê? Vai à procura de beber, deixa fluir? Não. Ping-pong, tênis, um joga raquete para matar o outro, não é? Uhum. Frescobol é aquele jogo que a gente joga na praia com um negócio, uma bola. Você já viu? Sim, O a bola tem que estar frescobol, no ar sempre, não é? o frescobol é o inverso do tênis. O importante no frescobol é você mandar a bola para o outro para que ele consiga pegar e devolver para você com excelência para que vocês continuem jogando a tarde toda. É, portanto, um exercício cooperativo e não uma competição. Exatamente. Então eu jogo frescobol com os convidados e não ping-pong. Vamos fechar esta conversa, Afonso. Pergunto-lhe como é que lida com o silêncio? O silêncio da contemplação, por um lado, e o silêncio cúmplice, por outro lado, para o bem ou para o mal. Amigo, silêncio hoje é uma palavra tão rara quanto ética. Respondi. Sim. Nós vivemos uma era do ruído. Ruído intelectual, ruído conceitual, esse ruído aí das redes, sabe? O ruído vocabular, no qual você não ouve o outro. O ruído até na música, tem muita música hoje que é ruído, né? A gente gosta de uma música e vem aquele cara com aquela música. E eu sou músico, né? Eu comecei minha vida tocando em bares, essa coisa de violão e tudo. Então, se a pessoa desafina, eu quase morro. Eu tenho um ataque assim, epilético de ver a pessoa desafinando. Entendeu? Então, você está falando de uma coisa rara hoje em dia, que é o silêncio. Para fecharmos com livros, o que é que. Como é que é o Afonso como leitor? É anárquico? Vai pegando livros pelo meio e vai saltando de livro para livro? Pega num livro e lê até ao fim? Como é que faz isso? Posso Essa casa movimentar a está cheia de câmera? livros. Posso Claro que sim. movimentar a câmera um pouco? Eu faço Uhum. sempre um papo. Eu faço um programa de rádio diário há 17 anos sobre livro.
E além do mais, tenho minhas redes sociais. Então, prestem atenção. Eu vou voltar para cá, mas olha aqui. Uma pilha gigante de livros que estamos a ver, na parte Esse das pessoas livro que é nos estão a ouvir no podcast, essa não estão a pilha ouvir. é desta semana. E portanto estamos aqui, vamos contar, são aí uns 40, 50 livros que aí estão em cima. Aqui Como é que atrás tem os meus livros, né? Que eu lancei, todos autografados. Imagina, aqui tem uns 10 ou 15 mil livros. E aqui do meu lado, os livros raros. Se você permitir eu encerrar de um jeito que você vai gostar, Vamos ver, fazemos aqui uma pausa. O Afonso está à procura de um livro na sua prateleira dos seus livros favoritos, não naqueles 50 que tem que ler nos próximos dias, mas cá está um livro, O Grande Sertão de Varenas. esta é uma primeira edição do livro mais importante da literatura brasileira. Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Eu tenho uma primeira edição. E não podemos contar a ninguém, mas o livro está aqui, é um livro maravilhoso. Afonso, muito obrigado por esta conversa. De nada, um grande abraço. Fica aí a minha... Falando nisso aqui, ó, você estava falando de escolha de livros, ó. Escolha é essa aqui, ó. Aqui. O Mia acabou de me autografar o livro novo dele, um dos livros novos dele. Que O ele Caçador de escolheu Elefantes Invisíveis. com dedicatória. Que sortudo, Afonso. Meu Que querido sortudo. irmão, é meu irmão mesmo, é meu compadre Afonso. É isso. Um abraço de Portugal. Muitíssimo obrigado e até daqui a pouco. Estou voltando aí de novo.